Olá pessoal, bem-vindos ao canal Papo de Evolução. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe este vídeo, porque desta forma você me ajuda a continuar produzindo conteúdo de autoconhecimento para um número maior de pessoas. E também não esquece do like. O Papo de Evolução de hoje é com um casal maravilhoso que eu amo de todo o coração, a Martinha e o Kiko da Toca da Ferrugem. E hoje eles estão me prestigiando com a sua presença nesse papo de evolução bem gostoso, bem descontraído. Então, bem-vinda Martinha, bem-vindo Kiko. Boa noite, tudo bem? É uma satisfação imensa ter vocês aqui hoje e nós vamos conversar sobre diversas coisas, né? Isso. Então, pessoal, o Kiko, a Martinha, eles são do canal Toca da Ferrugem, não é? E aí, o canal Toca da Ferrugem é muito interessante porque eles fazem manutenção em carros antigos. Carro velho. Né? Então, uma recuperação. Conta um pouco para nós, Kiko. A gente reforma os carros antigos, né? Mas é normalmente carro que ninguém mais quer, os que estão numa situação impossível já. E a gente mostra que dá para reverter e fazer de coisas que muitas vezes vão para o lixo virar um carro bonito, né? Que pode inclusive ser exposto. Muita coisa aí tem que ser reconstruída, né? Sim, e quando você olha, por exemplo, o projeto do Fusca, né? Que foi um dos últimos aí. Quando você olha lá para o Fusca, detonado, acabado, que olhar você tem que ter de criação para transformar aquele veículo? Bom, na verdade, no início assusta até nós, porque a gente vê um desafio muito grande, né? Só que a gente estufa o peito e vai. E na realidade a gente enxerga o carro pronto primeiro. Na mente ele tá pronto já nas ideias. Algum detalhe a gente cria no meio do caminho, mas depois que começa não pode parar mais, entende? E aí o processo vai evoluindo até chegar naquela ideia que a gente tinha. É mais ou menos por aí. Aquela transformação linda, isso, né? Que você vê lá, quem não assistiu o vídeo ainda assista, porque vale super a pena, eu assisti todos, né? E você vê um trabalho finalizado, maravilhoso, fantástico, feito com muito primor, com muito empenho, com muito amor. E aí, Kiko, o que eu quero dizer, né? A parapsicologia, que é o estudo da mente humana, consciente e subconsciente, que sabe que desde o momento da fecundação, gestação, nascimento, a forma de nascimento também. Então, nasceu 95% do que a gente é. Saúde, doença, sucesso, fracasso, já está registrado no nosso subconsciente. Se nada for feito, fica aquele carro lá jogadinho muitas vezes, né? Ferrujado, meio quebrado, mal acabado, como a gente diz. Mas, ao olhar da parapsicologia, a gente pode pegar uma pessoa, um ser humano, que tenha sofrimentos, dores, ou até mesmo, muitas pessoas acham que para fazer terapia tem que ter grandes problemas, ou que terapia é para maluco. Não, terapia é para quem gosta de ser feliz. Então, eu como terapeuta, quando eu olho para uma pessoa sofrendo, mal acabadinha, né? Eu digo que quanto mais destruidinha a pessoa chega, assim como o Fusca chegou lá para vocês, maior é o potencial que ela tem. Por quê? Porque quando a gente vai olhando para os fatos, reprogramando o subconsciente, você vai mostrando para aquela pessoa o potencial que ela tem, quem ela é de verdade. E aí é aquele olhar clínico mesmo, de que você olha para um carro, eu olho para um ser humano e digo, eu sei o que pode ser consertado. Só que assim como o Fusca tinha que estar lá na Toca da Ferrugem e você pegar as ferramentas e trabalhar, eu preciso que a pessoa sente ali na minha poltrona, ou que ela faça um atendimento online, porque eu atendo, né, todas as pessoas aí, e o pessoal do Rio Grande do Sul também online, né, para que essa pessoa se dê a oportunidade dessa transformação. E aí, Martinha, conta para nós o que você fala sobre oportunidade de transformação e transformação através da parapsicologia. Eu noto que, assim como os carros, os animais, o ser humano, a gente pode ser resetado, né? Tem como reiniciar o sistema, digamos assim, né?
fazer um backup. Temos os animais, né? Que salva. Acontece Assim parecido. como o Kiko percebe o potencial num carro velho, atirado, quando eu encontro um animal na rua ali, doente, eu consigo ver esse animal restaurado. Então, muitas vezes, a gente também precisa ser resgatada. A gente precisa ser resgatada e a gente precisa buscar os meios. A terapia não é mais um luxo, ela é necessária, né? Pra gente ser feliz, pra gente ter qualidade de vida, pra gente harmonizar os nossos relacionamentos. Então, pra mim, foi uma grande descoberta, né? Eu me dei essa oportunidade depois de 5 décadas já, né? 50 anos eu fiz esse ano e eu acho que antes tarde do que nunca. A gente tem que sempre recomeçar, se dar essa oportunidade. Kiko, o que você viu de transformação na Martinha depois das terapias? Ela até mais calma. Antes ela tinha menos paciência comigo, né? Hoje ela procura se pôr mais no meu lado também, porque eu acho que ela aprendeu a ver qual é as dificuldades que eu tenho, né? Porque todo mundo tem uma personalidade diferente, então algumas coisas a gente passa às vezes a não compreender o outro e a julgar, e às vezes tá faltando a própria pessoa reconhecer as dificuldades do outro, né? E entender que aquilo é uma dificuldade. Acho que é por aí. Se colocar no lugar do outro, né? E isso, quando eu entro na equação como terapeuta, é muito... Eu digo que tecnicamente é fácil, tá? É desafiador, porque assim como, né, você pega ali o fusquinha todo detonado, um monte de ferrugem, vai procurar peça e tudo mais. Quando eu pego uma pessoa e eu vou observar o que precisa ajustar nas programações atrapalhadas de subconsciente dela, uma imagem negativa de homem, uma imagem de mulher sofrida, uma programação de rejeição. Então, são coisas assim que quando a pessoa compreende, ela olha desta forma, ela entende como funciona a mente humana, ela vai poder olhar para o marido de uma forma mais... O amor existe, tá? O amor existe e é fato. No caso de vocês. O amor existe e é fato. Então, como que esse amor pode ser lapidado com gestos mais amorosos, com uma atenção mais adequada, com uma compreensão, também de dar o espaço para o outro, olha, tá tudo bem, né? Vamos supor lá, tá cansado, trabalhou um monte, mas não dá para cansar, tá cansado todo dia. Tem que ter um dia que a esposa precisa de atenção e o marido também, vice-versa, né? Então, essa compreensão, esse time, entender que momento da vida aquela pessoa está passando no íntimo dela, ou com uma parte da família, ou com outra parte da família, que faz parte do contexto da nossa vida, não é? E aí, quando a gente olha com esse olhar mais amoroso, compreendendo que todos somos uma caixinha, um computador que foi programado e que ele tem ali alguns vírus. E se esse vírus for acionado através de uma fala, através de um olhar, através de qualquer ação que acione aquele subconsciente atrapalhado, você vai ter uma reação inadequada. E muitas vezes também a gente trabalha muito mais no campo da imaginação. Aquilo que você imagina que o outro pensa, que você pensa que o outro pensa. E na verdade é só a tua imaginação e não é o fato. Então, quando dá para ter assim um diálogo mais aberto e mais amoroso, fica mais fácil, não fica? Muito mais fácil. É verdade. Ajuda muito. É bem como ela falou mesmo, né? É como reprogramar um computador que está carregado de informação ruim, de programa ruim já, que não roda mais direito as coisas. O meu aqui, por exemplo, tá travando. Ontem eu tava limpando tudo ele aqui, ó. Pra ele parece que tá andando mais direitinho agora. Mas é como reorganizar, né, um computador para ele funcionar lisinho. Tirar as coisas ruins dele, né? E a pessoa às vezes tá com muito pensamento ruim, muita lembrança ruim. É a carga do serviço, da responsabilidade. Ela não consegue enxergar mais as coisas de outra forma. Então é muito importante, né? Eu digo assim que eu dou a mão por um tempo para as pessoas e caminho um tempinho com elas. E geralmente esse tempo é curto.
Então, dar as mãos, caminhar um tempinho até que a pessoa se estruture emocionalmente, reconheça o seu potencial, compreenda a sua mente racional e irracional, e aí caminha sozinho, e aí toca o barco, vai me procurar se algum dia precisar. Mas, Kiko, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que é importante que os homens também procurem a terapia? Claro, principalmente porque os homens normalmente são mais orgulhosos, né? É mais difícil de convencer, mas é importante ter uma opinião de alguém profissional, né? Que às vezes elucida muita coisa que tá trancada na mente, né? Que não sai. E a pessoa precisa disso aí, com certeza. Você acha que é importante, que faz bem? Muito bem. Sabe que o desafio de fazer a terapia, eu mesma tive, né? Mas eu tive depressão, então fui meio que forçadinha a fazer. E daí conheci a parapsicologia e estudei, me formei, enfim. Mas o fato é que muitas vezes a gente tem receio. O que há dentro de mim de tão desafiador, de tão ruim, o que é que eu fiz de tão ruim? Que eu tô passando por isso, eu tô sofrendo isso, entende? E na verdade não existe nada de tão ruim como vocês dois sabem, né? Existe um potencial extraordinário a ser explorado, né? Mas que também é muito importante que a pessoa se permita passar por esse processo. Eu sempre digo, faça pelo menos uma sessão, se não gostar não faz mais. Mas gosta ou não gosta? Me respondam os dois. Ah, sim, claro. Ah, é necessário. Ajuda. Super necessário, eu Às vezes recomendo pra todo mundo. Às vezes a gente tá tentando chegar num lugar, mas tá indo pela pior estrada do mundo, né? Precisa alguém te dizer, tem aquela estrada lá que é um asfaltinho bem bom, tu vai chegar muito tranquilo, e a pessoa não chega nunca lá por causa disso. Então às vezes abre portas, né? Sim, nossa, eu achei perfeita a tua explicação, Kiko. Perfeita mesmo, super legal. E outra coisa assim, né, o canal Toca da Ferrugem entrou na minha vida, do meu esposo, a gente acompanha todos os vídeos. Por quê? Porque traz aquela coisa tão gostosa e aquela coisa livre de tudo que é negativo, entende? Então, hoje você pega a TV, você pega os filmes, tudo que tem, é tudo muito negativo, é tudo muito... Ou artificial demais, né, também. Forçado demais, né? Oi? Às vezes as coisas são forçadas demais, né? Muito artificial, né, também. Sim, e aí quando a gente achou lá o canal Toca da Ferrugem, eu falei, uau, vamos assistir juntos. E eu e meu marido assistimos todos os vídeos, que nem eu falei, se a gente não vê na estreia, antes de dormir, vai assistir o vídeo. E por que a gente faz isso? Porque é um programa saudável, é um programa gostoso, é um programa de família. E eu indico muito para os meus pacientes que assistam juntos, porque cria uma conexão. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente trabalha, chega em casa à noite, vai fazer o quê? Vai assistir qualquer coisa? Não, a gente vai ver a Toca da Ferrugem. E aí, até de férias a gente assiste, tá? Vocês sabem. Então, a gente senta lá e aquele momento de assistir vocês é um momento de conexão, onde eu sento, eu abraço, eu pego na mão, a gente, né, Curitiba é muito frio, então cobre com cobertor, toma um chazinho, um chocolate, então cria aquele momento mágico de conexão. E aí é interessante porque assim, vocês que estão lá produzindo, fazendo o trabalho de vocês, muitas vezes não tinham, né? Hoje vocês têm, mas não tinham essa noção do quanto vocês estão impactando as pessoas. É verdade, eu nunca imaginei que ia chegar a tanto. Nunca imaginei. E isso aí do canal, a gente procurou, como a gente gosta de fazer muita coisa, e sempre tivemos essa mania de pegar coisa ruim e transformar. A gente imaginou que isso aí pudesse levar alguma mensagem nos vídeos, mas não imaginava que ia alcançar tão longe assim, né? De fato, claro, tem a ajuda dos amigos de Bagé lá, né? Que eles ajudaram muito a divulgar o início, né? Mas a gente esperava que também fosse acontecer o que acontece com muitos. A pessoa aparece, ela tenta ali e não vai muito adiante. Mas a gente, hoje em dia, a gente está se mantendo, né? E eu acredito que seja essa mensagem, assim, de superação mesmo. De ver que uma coisa que todo mundo diz ali que não é possível fazer, a gente vai lá e arruma e mostra que dá, né? Acredito, e faz acontecer. Acho que é isso aí,
Veja, e como é importante isso, né? Então, eu que, né, converso assim com vocês, eu vejo o quanto isso é verdadeiro e é isso, é passar a tua verdade, né? Então, quando a pessoa passa pelo processo da parapsicologia, dessa reprogramação mental, ela também vai aprendendo a passar a sua verdade, aceitar quem ela é e passar quem ela é para o outro, percebe? Se aceitando no todo. E aí não tem insegurança, e aí tem mais certeza, e aí dá certo. Por que dá certo? Porque vocês compartilham a luz de vocês, percebe? Então é verdadeiro, e por isso que dá certo. Então é muito bacana, e eu agradeço muito vocês estarem aqui me dando essa oportunidade de bater um papo de evolução com vocês, porque é justamente isso, porque é importante também que vocês, né, que são pessoas conhecidas e tudo mais, o Toca da Ferrugem, que também digam para as pessoas que é importante que elas se cuidem, não é? Porque ter essa saúde mental. É porque, assim, a pressão do dia a dia não é fácil, né? Não é fácil. A gente não... Ninguém é um robô, né? Tem pessoas, às vezes, que já estão no limite. E aí, isso aí ajuda muito. A pessoa passa o dia mais leve, se acalma também, né? Passa a ver as coisas de forma diferente. Porque dentro de um relacionamento, muitas vezes, a gente sabe que muitas pessoas vivem de aparência, né? Os relacionamentos vivem de aparência. E muitas vezes só a esposa sabe qual o verdadeiro... a tempestade que o marido tá passando, né? E as mulheres sempre procuraram ajuda, até com relação a problemas ginecológicos, digamos assim. As mulheres sempre se cuidam mais, os homens vão quando o problema já estourou. Mas é importante que o homem buscasse ajuda profissional, porque muitas vezes um relacionamento não aguenta muito. Quando o cara não se ajuda, ele não procura melhorar, ele não procura fazer algum tipo de tratamento, não há relacionamento que sobreviva. E as mulheres aguentam muito os dramas psicológicos do marido. E eu conheço um casal, inclusive, que quem tá em depressão é ele, e ela vai no médico e dá todos os sintomas de depressão como se fosse ela, para ela poder ter uma receita de medicamento para comprar o medicamento, mas quem toma é ele, sabe? Veja, por isso que é importante, assim, né, essa presença de vocês aqui, que são pessoas respeitadas, né, que são pessoas admiradas, justamente para dizer isso, que a saúde mental é importante e que não tem problema o casal, como eu atendo vários casais, o casal buscar uma terapia, a esposa ou o marido, os filhos, né? Hoje, agora, no final da tarde, atendi um jovenzinho aí, do Rio Grande do Sul, de 16 anos, uma graça, os pais separados e de repente o jovem acaba ali absorvendo como se ele tivesse culpa daquela separação, um dos aspectos apenas, e não tem, então é isso, o objetivo de hoje desse papo de evolução é trazer justamente isso, as pessoas buscarem ajuda. Para a psicologia tende a ser uma terapia breve, de poucas sessões. Vocês sabem que não é aquela coisa de uma terapia tradicional, assim, maçante, desgastante. Não, é uma conversa gostosa, uma conversa aberta, esclarecedora, não é? Talvez vocês possam falar um pouquinho mais da experiência de vocês com a parapsicologia. A gente percebeu, conforme a gente citou, uma evolução, já que o papo é de evolução, né? A gente percebeu que a gente amadureceu bastante como casal, e hoje em dia nós trabalhamos juntos, né? Eu cuido de uma parte da Toca da Ferrugem, mas nos bastidores, dando suporte que tá ao meu alcance. Então, nós somos capricornianos, nós gostamos muito de trabalhar, gostamos de estar focado, né? Então, no geral, a gente percebeu uma evolução no geral. E tu me conhece mais intimamente, né? A gente
dividiu muitas horas aí, né? Foi necessário. Eu acho que não tenho... Isso é uma coisa que eu gostaria de presentear, dizer isso para as pessoas que procurassem uma terapia, porque é um presente que a gente se dá. É um alívio, e não substitui qualquer outro tipo de terapia que a pessoa queira, que ela se sinta bem, acompanhado com a medicação também. A medicação é importante, né, quando necessário, mas sim, eu acho que a parapsicologia, ela tem um plus muito importante em relação a outras terapias, porque ela vai no subconsciente, né, é uma mudança sim, de dentro para fora. E a partir do momento que reprograma, que você compreende, te liberta, fica leve. A tua história continua. Os fatos que você passou continuam lá, só que eles perdem o peso negativo, não é? Então isso que é muito legal. E a pessoa vai acumulando às vezes, esse peso negativo e acaba tendo depressão forte, né? E às vezes é só isso aí que ela precisa, uma terapia já resolve. E você sabe que a depressão, eu tive, né, depressão. A depressão muitas vezes ela pula uma geração. Ela pode ser hereditária, tá? Ela pode vir de um avô, de um bisavô, de uma avó, de uma bisavó, e aí passa o pai ou a mãe, não tinha, né, nenhuma alteração com relação a isso, e aí o filho pode passar a ter. Então, ela pode ser hereditária também, tá? E muitas vezes pular uma geração. E isso pode ser avaliado pela parapsicologia quando a gente analisa a tabela familiar. Então, é um conjunto, assim, tão gostoso, né? E aí eu vejo, assim, né, eu assistindo lá os vídeos da Toca da Ferrugem, eu vejo os carros e eu penso nas pessoas, né? Eu digo, puxa vida, eu vou tirar uma ferrugem daqui, trocar uma pecinha dali, tirar do vitimismo, tirar do drama, que são coisas muito fundamentais, né? Senão a gente não faz nada. Se vocês mergulharem no vitimismo e no drama, vocês não tocam o canal, não é? Você tem que... eu sei que vocês não fazem isso, eu tô citando isso, mas eu sei que vocês não fazem isso. Mas eu digo, você não cresce, você não voa, você não alça grandes voos se você ficar no drama e no vitimismo, que são duas coisas que a parapsicologia trabalha muito bem. É isso aí, a pessoa tem que vencer os desafios, né? Faz parte da vida. É que nem o Fusca lá, o Fusca todo estragado daquele jeito, cheio de problema, não tinha muita importância, porque ele não resolvia muita coisa, era só um carro parado, né? Foi parar numa família lá que usa para diversão própria, se tornou uma coisa importante para eles lá, né? Que usam o carro como diversão, como me parece que a pessoa que tá com o carro ele usa para ir para trabalhar todos os dias, de tanto que ele gosta do carro. E claro que de vez em quando deve dar manutenção, porque é um carrinho velhinho, antigo, né? Reformado, que ficou bem novinho, mas sempre dá manutenção, então tem que manter aquilo ali também, né? Se a pessoa não mantém, volta ao estado que estava antes também, né? Sim, com certeza. E eu acho assim, eu acho fantástico, né, a preciosidade que você tem quando você está trabalhando as peças, fazendo remendo, fazendo a solda. É algo assim, tem um empenho, tem coração. Quando a Martinha tá gravando os vídeos, quando ela tá trabalhando ali o Instagram, trabalhando a busca, né, eu conheço um pouquinho dos bastidores ali, né, mas é tudo com muito amor, com muito carinho. Então, é isso, é a gente trabalhar com amor. E igualmente eu posso dizer a vocês que a minha profissão eu faço isso, eu estudo sempre, eu me aprimoro sempre e eu busco sempre dar o meu melhor com todo amor e todo carinho. E sempre tenho um olhar para as pessoas do potencial que ela tem. Por maior que seja a dor, o sofrimento ou o drama que ela esteja vivendo quando ela chega até mim, eu sempre olho para o resultado final. É a mesma coisa o carro que estava entregue, que viraria sucata, né? Quando que se o carro fosse pensar o potencial que ele tinha, que ele nem sabia que ele tinha, né? Quando que o carro pensava assim, não, um dia eu vou aparecer, vou ser importante. E assim, a pessoa não acredita em si, né? Ela não acredita que ela possa ter uma nova história, que ela possa ter uma nova caminhada, porque ela tá tão mergulhada ali naquilo que ela vê, que é só ferrugem, que é só sucata,
ela não vê, nossa, mas eu tenho essa habilidade, mas hoje eu me acordei melhor, mais entusiasmado. Então é mais ou menos isso aí. O ser humano tem condição de se refazer, mas ele precisa de estímulo. Sozinho, às vezes, é mais difícil. É verdade. Precisa de uma mãozinha, né? Às vezes eu carrego um pouquinho, às vezes eu puxo um pouquinho algumas pessoas. Vem comigo, vem comigo. Mas por isso, por esse olhar de ver o resultado final e saber que dá para transformar e que a pessoa vai viver melhor, vai ficar bem, né? Mas, meus amigos queridos, eu agradeço de todo o coração a atenção de vocês, o carinho de vocês por dispor desse tempo tão precioso, que eu sei que vocês estão aí cheios de trabalho, cheios de projeto. Pessoal, eu agradeço muito de todo o coração. Você sabe que vocês dois moram aqui no meu coração, que eu tenho muito carinho. E ficamos aqui, então, deixamos para o pessoal seguir vocês no Toca da Ferrugem. Quem tiver no canal Papo de Evolução, vai estar o link ali para vocês seguirem. Lembre-se sempre que você é mais forte, inteligente e capaz do que imagina ou do que te permitiram perceber.